Amigas, vamos falar aqui sobre a dor sem nome, a dor desconhecida. Qual o nome dessa dor? Qual o nome desse sentimento? O livro A Cabana fala de a grande tristeza. Na verdade, é um sentimento, é um vazio tão grande que parece que nada cabe em palavras. É uma dor que dói respirar, é uma dor que dói andar, é uma dor que dói viver. E a gente não vê saída dessa dor. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, para validar quem está passando exatamente por esse sentimento. Eu sinto você falando essa dor, um quarto escuro. É como se a gente estivesse num quarto escuro e a gente não conseguisse sair dali. O abrir os olhos e você pensar, amanheceu, dói. Amanheceu. E uma das cenas que mais me vem na minha memória é quando eu estava jogada naquela cama, deitada naquele lugar, e eu me recordei como a Thalita entrava no meu quarto. E ela entrava igual um furacão, e ela colocava a mão na cintura e perguntava: mãe, eu estou maravilhosa. E ela, assim, ela tinha uma autoestima muito elevada, né? Ela era gordinha, mas ela era muito bem resolvida nela, com o corpo dela, com a vida dela. E doía demais e não tinha nome. E quando eu vi, eu lembrei como ela entrava cheia de vida dentro do meu quarto. Aí veio vindo alguns sentimentos, tipo assim, Gisele, levanta dessa cama, Gisele, em homenagem a Thalita, Os pequenos passos. os pequenos passos. E outra coisa que foi muito crucial, que foi a chegada da Cláudia na minha vida. Porque naquele dia, é uma mãe, né, que entregou um filho para Deus também. E a Cláudia para mim é uma missionária, né? Porque ela é uma evangelista, uma missionária. E ela entrou no meu quarto e ela trouxe uma voz de Deus para me sair daquele lugar que era sem voz, com a dor sem nome e totalmente escuro. E quando a Cláudia entrou, ela trouxe luz para dentro do meu quarto. Então, isso é a diferença. Eu falo sempre assim, eu sempre fui muito bem assistida no meu luto. Só que no momento da nossa dor, da nossa pergunta, aonde está? Cadê o nome dessa dor? A gente não consegue enxergar nada. Mas hoje, nessa caminhada que vai aí para quase 6 anos, eu olho para trás, eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe, em cada pessoa que chegou na minha vida. Em cada pessoa, porque através de uma mãe, a Cláudia me conheceu, a Cláudia entrou dentro do meu quarto. Naquele dia eu saí do quarto, porque a luz entrou. A luz entrou junto com ela, porque Deus, ele se materializa através do outro, através de pessoas. Através de mãos humanas, isso é fato. No luto a gente aprende isso. No luto a gente de mãos então humanas. assim, a hora que essa dor gritava, então eu não conseguia ver naquela época, mas hoje eu olho para trás e eu vejo o cuidado, mas é uma dor que não tem nome. É uma dor que não tem nome, porque quando a gente perde o marido, a gente é viúva, quando a gente perde o pai e mãe, a gente fica órfão. E do filho? E do filho? Não tem nome. Nenhuma palavra nesse mundo é capaz de dar nome a essa dor. Não, até a gente que está nessa dor já há tanto tempo, né? A gente não consegue. Eu até hoje não encontrei dimensionar. É porque é o ápice da dor, né, amiga? É o ápice da dor. Né? Então eu não consegui encontrar nada que fala assim, ó, que defina essa dor. Eu não consigo nem mensurar. Eu que estou dentro da. Porque ela é uma dor imensurável. E verdadeira. E verdadeira. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí é o que eu falo, né? Vamos entrar até no tópico sobre a vergonha dessa dor. Porque muitas vezes a gente não consegue lidar, a gente não sabe o nome da dor, a gente não quer lidar com ela e a gente não quer expressar ela para as pessoas. E aí o que a gente faz? A gente enclausura. Só que ela é real, ela é verdadeira. E a gente precisa se movimentar, a gente precisa trabalhar,
a gente precisa continuar. Nossa, Continuar, como é exatamente. difícil. E como é difícil Como é continuar. difícil. Porque enquanto estava ali no hospital, né, eu falando para todo mundo, não, ele vai sair daqui desse hospital, ele vai para casa e de repente nós fomos para o cemitério. E aí? E agora? Como vai ser amanhã? Os amigos indo para a escola, as pessoas A indo trabalhar, rotina. volta à rotina. E eu, que acreditei tanto, que passei tanta segurança para todo mundo, como que eu fico? A gente fica naquele momento assim, envergonhada, né, de pensar, meu Deus, eu falei tanto para as pessoas que ia dar certo, né, aqui, para dar certo aqui, e aconteceu isso e agora. A gente fica aquela sensação, né, de vergonha de olhar para as derrota. pessoas, de derrota. De De derrota. derrota mesmo, né? A gente fica com essa sensação. Sabe? E é normal sentir isso, é normal. Não é normal você permanecer nesse estado, sabe? Porque a gente precisa dar seguimento. É difícil, no início é muito difícil. É muito difícil. Mas é igual você falou. A gente vai recebendo, né, apoio das pessoas que Deus manda Manda para pra nós. São gente. verdadeiros anjos de Deus na terra. Que Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. E veio algo tão Veio. forte aqui agora, assim, para mim, porque no Antigo Testamento, quando a pessoa estava em luto, o que que ela fazia? Ela vestia panos de saco. Ela vestia panos de saco, ela rasgava suas vestes e vestia panos de saco. E ali, todas as pessoas sabiam que a casa estava em quê? Em luto, em dor, né? E as pessoas não tinham vergonha dessa dor, porque elas se rasgavam. Só que chegava, ela vivenciava aquele processo e chegava um tempo que as vestes eram trocadas, né? Então, assim, nesse momento de panos de saco, não tenha vergonha da sua dor. Não tem. Sinta a sua dor. Não tenha vergonha de aparecer abatida, de aparecer sem se arrumar. Se você não sentir vontade de levantar da sua cama, se você não sentir vontade de fazer o básico. Sabe o que é o básico? Escovar dente, pentear Tomar cabelo, tomar banho. Isso é o básico. Até Isso, passa batom. isso, na verdade, é o seu pano de saco. Isso é o Exatamente. seu pano de saco. Não tenha vergonha de Não tenha sentir a vergonha. dor, de se mostrar, sabe, assim, realmente destruída, né? Que a gente fica destruída mesmo, né? Mas isso é um período Sabe o que você que é está o ultrapassando. mais cortante, eu acredito, meninas? Não sei se vocês vão concordar comigo. As pessoas cobrarem da gente força. Nossa. As pessoas ficarem assim, nossa, mas você é tão forte. Gente, É. eu não sou forte. Você tem que ser Não, forte. odeio ouvir isso. Eu até hoje. não sou Até forte. hoje, até hoje também não gosto. Não Gente, gosto. eu não sou forte. Eu não sou. Eu desmorono, Aham. eu choro, É. eu reclamo, É. né? Eu sou humana. É, Eu sou humana. E aceitar a nossa humanidade, gente, isso é É libertador. libertador. É libertador. Você Eu lembro aceitar. uma vez, né, no meu luto, que eu até testemunho bastante isso no grupo, né? Que eu ficava dentro de casa, enfim, mas precisava passear o cachorro, então o Marconi, ele assumiu muito uma posição de força na minha época de luto. Só que eu precisava pelo menos ir para manicure e fazer a unha. Minha unha estava horrível e eu falo, cara, eu preciso pelo menos fazer essa unha. E aí eu lembro que eu fui andando, e eu orei assim ao Pai. Eu falei, Senhor, me ajuda na minha vergonha. Tá difícil encarar as pessoas na rua. Tá difícil olhar para quem um dia olhou para o Mateus, para quem um dia viu o Mateus se mexendo na minha barriga e olhar com a minha barriga vazia. Tá muito difícil viver essa derrota. E aí o Pai falou para mim, gente, ele falou praticamente que audível. Não tenha vergonha da sua dor. Eu me revelo através dela. Quando Deus falou isso para mim, eu entendi que a glória do Pai é manifesta exatamente na nossa dor. Nossa dor. Ai, forte. Exatamente na nossa dor. E o ponto da maior glória é o ponto da dor. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Porque como é que pode, de algo tão feio, ser transformado em algo tão bonito? Amiga, como pode? Como pode? E fora que a gente fica, Mari, outro ponto que a gente vai falando e vai vindo, né? A gente tem vergonha
e o olhar de pena das pessoas Das pela pessoas, gente, porque né? assim, as pessoas te viram gestar, Sim. né? Você tá lá grávida, 9 meses, você, né? A gente Aham. fica exibindo o barrigão da gente, não fica? Aham. Porque é maravilhoso, gente. Eu acho que é o ato lindo o gerar, né? Aham. A gente ter essa oportunidade. E aí, quando não tem, a gente já tem vergonha da nossa dor e vem o olhar de pena das pessoas, Das porque as pessoas, a gente olha com o olhar do outro. A gente olha com o olhar do outro pra gente Pra mesmo. gente mesmo, Você já se olhou com o olhar de alguém? já. De olhar, de ter pena, né? De pensar assim, nossa, ela rezou tanto, ela acreditou tanto, e agora, coitada, o filho dela morreu. E agora, coitada? Eu me senti, eu não escutei isso, mas era como o se eu olhar escutasse do pelo olhar. outro, Eu o escutava olhar pelo do olhar, outro né? E nos agora, coloca nessa o que vai posição. ser dela? Não, e é né? engraçado que às vezes, quando às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é muito forte, como se fosse um consolo. É como se fosse um E consolo, não e não E mal é. sabe das É uma das coisas que a é. gente não quer escutar. É não igual quer. as pessoas me falarem, a Thalita descansou. Gente, eu falo na lata. Descansou do quê? Minha filha estava na flor. Minha filha não estava Ela não cansada. estava cansada, Nem o Felipe estava cansado? não estava O Matheus estava Não, cansado? de jeito nenhum. Pelo amor Igual de tem pessoas que Deus! falam, né? Nossa, não Foi melhor chora. assim. Foi melhor assim, melhor assim, melhor por um filho é estar no colo da mãe. Melhor por um filho, melhor para qualquer mãe é ter seu filho no seu colo, né? Outra coisa que a gente escuta muito também, que falou, né? A Cris falou e veio assim para mim. A gente escuta assim, não chora, porque você está atrapalhando Atrapalhando a seu evolução filho, a dele no evolução do seu filho. céu, Hã? né? Como assim? É tipo, Não atrapalha, Oi? não. Oi? Pode chorar e deve chorar. O chorar esvazia, gente. É bom chorar, alivia. E Chorar não é alivia. vergonha. E não é vergonha. E- Chora onde você estiver, Exatamente. mas com as pessoas certas, certas. exatamente. Com as pessoas certas. Nos Exato. lugares Né? certos. Nos lugares certos, né? Se você estiver num lugar, estiver incomodada, quantas vezes eu estava num lugar até perto da minha família, sabe? Eu lembro uma vez, no segundo Natal que a gente passou, né? Todo mundo reunido, eu me senti sufocada. Eu levantei da mesa, fui pro quarto chorar. Eu não fiquei choramingando na frente de ninguém, né? Então, assim, eu levantei, cada um tem seu momento. Eles estavam alegres, felizes, eu não ia estragar aquele momento deles, mas eu não estava querendo ficar ali naquele momento. Eu levantei, fui pro quarto e chorei de gritar com a boca no travesseiro, sabe? Aí depois o pessoal foi atrás, olha, não fica assim. Falei, gente, eu tô sentindo a dor, eu preciso chorar. E não é uma vergonha. E não é uma vergonha, sabe? Passou um tempo, eu acalmei, levantei e continuei. Porque assim, você vai chorar, mas caminha. Fica parada, não. Chora e caminha, vai chorando e caminhando. E eu acredito que também o chorar é um esvaziar. Eu me senti esvaziada. É um esvaziar. Eu acho que a gente tem essa necessidade de se esvaziar. Se esvaziar. Exatamente. E assim, a gente só encontra Deus na verdade. Na verdade. Gente, Só. quando a gente ouve que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é a verdade. Então, se você quer encontrar ele em toda essa bagunça que está a sua vida, seja verdadeiro com você mesmo. Seja verdadeiro com a sua dor. É o primeiro caminho. Não tenha vergonha dela. Às vezes a gente cria um Deus na nossa mente que age segundo o nosso modus operandi, só que Deus não é assim. Não é circunstancial. Deus não é segundo o nosso modus operandi. As coisas não acontecem segundo o nosso modus operandi. A vida não é segundo o nosso modus operandi. E uma coisa que os nossos filhos nos dão de manual é: saia da Matrix, mãe, pai. Saia da Matrix. Saia desse mundo ilusório e olhe para a verdade. E a verdade é a eternidade. A verdade é Ele. Então, ou a gente olha para Deus como Ele é, porque enquanto a gente chora a partida dos que estavam com a gente, de quem a gente amava, Ele escolheu ir. Vocês entendem? Ele escolheu ir. E ir com ida de cruz, de dor, de vergonha. Ele escolheu ir. Então a gente precisa olhar para a verdade de Deus. E eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando aqui da verdade dele. Para que a gente encontre vida. Porque existe vida nessa zona de morte onde você está. Essa zona de morte não é o seu lugar. Existe vida aí, e muita vida.
Só que não é segundo o seu modus operandi. Deus não era segundo a minha projeção. Eu criei um Deus segundo a minha projeção, e depois da partida do meu filho, essa projeção teve que ser desconstruída para a verdade de Deus. A ponto, em minhas orações, eu lembro que, num versículo que eu li, Jesus fala assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu cheguei para ele no meu quarto e falei assim, olhando para a Bíblia, o que é rios de água viva? O que é isso que flui? O que é isso? Que coisa louca é essa? Parece que eu estou lendo. E eu questionava a Deus a ponto de bater na cama, de raiva que eu estava sentindo. Mas essa foi a minha verdade. No luto a gente briga com Deus. Questiona. No luto a gente questiona Deus. Mas uma coisa que eu te digo é que você precisa abrir mão da sua projeção e se entregar para o desconhecido que é Ele. Para que o desconhecido se torne conhecido. E olha que mais legal disso tudo. A sua maior dor vai ser onde você vai conhecer o amor, o maior amor, que é o amor dele. É na sua maior dor que você vai conhecer o verdadeiro Deus. Assim foi com Jó. Né, amiga? É. Antes eu te conhecia de ouvir falar e agora meus olhos te veem. Vocês acham que os olhos de Jó passou a ver Deus com a riqueza? Jó já sabia o que era riqueza. Jó já sabia o que era riqueza, Jó já sabia o que era ter bens, mas foi na insuficiência dele que ele conheceu a suficiência de Deus. Na escassez. Foi na escassez. Na escassez. Foi no nada. No nada. Foi nos questionamentos, nas acusações. Os amigos de Jó falavam para Jó, você está passando por isso por quê? O que você fez? O que você fez, né? Qual foi o pecado que você fez agora para falar? Não, então se conserta. E aí, vamos conversar aqui sobre Jó, né? Porque Jó fala muito com a gente, né? Muito. Quando Jó estava lá, naquela lepra, mal, no pó, onde é que estava Deus naquele momento? Onde é que estava Deus naquele momento de escassez, de nada? Tanto sofrimento. Eu vou falar para vocês onde é que estava Deus. Tem uma parte da Bíblia, das Escrituras, que fala que Jó, ele subia nos escombros da sua residência e ele se coçava, se consolava com os cacos. Sim. Ele se coçava e se consolava com os cacos. Deus era os cacos. Deus era os cacos. Forte. Deus era o consolo. É isso que o Pai faz no nosso mundo. A resposta não é da forma que a gente quer que seja, mas ainda assim tem um consolo de Deus. Ainda assim tem um abraço de Deus através de mãos humanas que nos dão um abraço, que nos dão um bom dia. Ainda assim a gente vê através do riso daquele filho, daquela filha que ficou, mamãe, vamos brincar. Ainda assim existe o consolo de Deus e a vida de Deus naquilo que ficou e que muitas vezes a dor não consegue fazer com que a gente veja. Porque a dor é muito grande, amiga. A dor cega. A dor cega. E a Mari falando, vem assim, ó, eu vejo luto também igual uma casa que tá bagunçada. Quando você vai dar faxina na casa, a casa fica toda fora do lugar. Quando chega alguém, você não sente vergonha? Você fala, meu Deus, fulano chegou, minha casa tá toda bagunçada. A gente tem vergonha da nossa casa bagunçada. Só que essas pessoas que chegam nesses momentos, elas nos ajudam a arrumar a nossa bagunça e a nossa casa. Esses anjos enviados de Deus, né? Então, não ter vergonha da casa em faxina, da casa em bagunça, porque tudo sai do lugar. Tudo. Para que seja verdadeiramente arrumado. E só fique aquilo que realmente é necessário. importa. Então, assim, é como se aquela pessoa fosse Deus falando assim, olha, o sofá vai ficar bom aqui, a mesa vai ficar boa aqui. Isso aqui não vai fazer sentido mais para sua vida. Isso aqui você vai doar. Isso aqui você vai jogar fora.
E quanta coisa a gente jogou fora. Muita coisa a gente jogou fora. Quanta Muita. coisa a gente jogou fora, né? É. Então eu vejo assim, não tenha vergonha da casa bagunçada, É. porque ele ela vai ficar bagunça pronta. primeiro, É. pra Porque depois faxina colocar é isso. tudo no Faxina é lugar. tirar tudo do lugar e voltar somente o necessário necessário. que você vai precisar. E para Pra uma caminhada. limpeza verdadeira tem que ter a Tem faxina. que ter Sabe o que faxina. que eu Tem vou que tirar além? debaixo do do lugar. tapete. Não tem Meninas, jeito. é o minimalismo de Deus. Aham. Tirando o que não é necessário Aham. e colocando o necessário. Por isso que o raso não nos cabe mais. O raso não cabe. Por isso que o raso, O raso não nos não cabe. A gente cabe não tem mais mais. paciência. Não Ô, gente, tem. a gente perdeu a paciência para muita coisa, né? Pra muita coisa. Não tem mimimi mais, a gente não tem. Até para algumas pessoas que Picuinhas, você é. já não A A gente nossa solta. lista de É. contato muda, muda. porque só ficam agora as pessoas que são importantes perante Deus para a nossa caminhada. Só aquelas pessoas que vão agregar na nossa vida, sabe? Só isso. E Deus passa a peneira. Eu falo, Deus passou a peneira na minha lista de contato. Passou E mesmo. que bom, e graças que bom, a E Deus. graças a Deus Deus. por isso. É isso.